eu sou advogada, especialista em direito de família. Estou aqui nesse mais um vídeo do meu canal de mentoria para jovens advogados, principalmente focado em mentoria em direito de família, mas estamos aí para outras áreas, né? Principalmente do jovem advogado que ainda não tem um nicho meio definido. Hoje eu quero falar sobre boletim de ocorrência. É uma coisa que tem me frustrado um pouco na área da família recentemente, assim. E por isso eu trouxe esse assunto para conversar com vocês, que eu achei muito interessante. Na minha opinião, todo e qualquer advogado ele tem que ter uma postura ética, buscando minimizar os prejuízos que ele traz para o cliente. Na área de direito de família, o cliente, claro, quem te contrata, mas tem que ser visto num geral, como todo sendo teu cliente, principalmente envolvendo criança. O advogado, a postura dele tem que minimizar o conflito e não causar mais conflito e prejuízo para a família. Dito isso, eu vou introduzir essa questão do boletim de ocorrência, porque tem muitos advogados que, em vez de minimizar, eles estão causando prejuízos, incitando a pessoa a fazer boletim de ocorrência por coisas absurdas, assim. Mas, enfim, vou introduzir aqui, chegamos nesse ponto, tá bom? Antes de passar para o ponto do boletim de ocorrência em si, é preciso falar sobre uma outra situação. A Lei Maria da Penha e a Lei da Alienação Parental. Hoje, ainda nesse sentido de advogado tem que ter postura ética e não maximizar os conflitos, né? A Lei Maria da Penha e a Lei da Alienação Parental, ela serve muito para maximizar os conflitos. Ah, mas Melissa está falando que tá errado? Não, eu acho que a lei tá ali muito bem posta, muito útil, mas tem advogado que usa para desvirtuar. E daí cabe a você ser o advogado que vai desvirtuar e que vai usar algumas situações como benefício para o teu cliente, ou se tu vai ser um advogado ético que vai buscar dentro da área da família resolver o litígio e não instaurar mais litígio. Sobre a lei da alienação parental em si, tem muitos advogados, juristas, que eles entendem que a lei da alienação parental deveria ser revogada ou muito alterada, porque eles veem como uma forma de, geralmente o homem, se utilizar da lei da alienação parental para manter a ex ali no cabresto, sempre forçando a ex a fazer o que ele quer, porque senão vai perder a guarda do filho pela lei da alienação parental. Eles nem sabem, mas foi difundido que a lei da alienação parental perde a guarda do filho, e pra nós a gente sabe que não é bem por aí. Perde a guarda? Perde, mas existem N situações a ser analisadas disso. Não é qualquer fato que vai fazer perder a guarda do filho. Eu não concordo que essa lei precisa ser abolida. Concordo que tem que ter algumas alterações, mas eu não vejo a lei da alienação parental como uma ferramenta só do homem. E por quê? Porque a lei da alienação parental é bem clara. Comete alienação parental aquele que detém a criança sob sua guarda ou vigilância. Quem que detém a criança sob guarda ou vigilância? A avós, não está dizendo que guarda o tempo todo ou vigilância o tempo todo. Uma criança que mora muito tempo com os avós, ou passa muito tempo, 15 dias com os avós, 15 dias com a mãe, como é o caso de algumas famílias que a criança é separado, o pai mora com os avós, então a criança está ali convivendo com os avós. Esses avós eles podem cometer atos de alienação parental também. Então não serve simplesmente para esse efeito de manter a mulher no cabresto e tudo mais. Por exemplo, se algum avô estar me assistindo, falar para a criança: ah, tu gosta mais da casa do vovô ou do outro vô? Por exemplo, isso é um ato de alienação parental, porque você está incutindo na criança que ela tem que ter uma opinião, uma responsabilidade, que ela tem que gostar mais de um lar ou de outro. E isso não é correto. Enfim, também tem outras pessoas que às vezes não percebem que está cometendo alienação parental, mas a lei está aí. Então, como eu disse, a lei da alienação parental ela veio para manter então a mulher no cabresto, mas o que a gente vai dizer então da Maria da Penha? Que a Maria da Penha veio para manter o homem então no cabresto. Pergunto, alguma delas está dando certo efetivamente? Nenhuma. Por quê? Porque a lei ela é escrita, pensada para algumas situações. O brasileiro, ele não tem limites. Eu acho que às vezes a pessoa olha ali na lei. Está falando isso na lei?
isso daqui, vamos piorar então o negócio. Porque olha, cada coisa que a gente vê no escritório que não está escrito, e literalmente não está escrito na lei. Mas enfim, o que, agora eu volto falando do advogado. Nem tudo hoje é alienação parental, nem tudo é relacionamento abusivo, nem tudo é Maria da Penha. E tem advogados que eles vêm pro processo com aquela mágoa, talvez de outro processo, de outro advogado, com a mágoa do seu ex-cônjuge, com a mágoa da sua família, mas até com a mágoa dos filhos. E vem tudo com uma situação deturpada. Ou até, por exemplo, também tem situações, por isso que eu não atendo só mulher, eu atendo mulher e homem. Quando tu atende só um público, tu fica com aquela ali, olhando ali para aquilo. Então é muito mais fácil tu achar sempre que a mulher, por exemplo, se tu atende só mulher ou se tu atende só homem, que aquela pessoa está certa e o outro lado está errado. E isso não é verdade, porque é muito nítido e perceptível que assim, perceptível a mosquinha voando aqui, né? Mas muito nítido e perceptível que que não é bem por aí. Qualquer advogado vai ver que não é só a mulher que tá certa, não é só o homem que tá certo. Sempre tem, numa relação de família, sempre tem dois errados, nunca tem dois certos. Talvez o mais certo então seria o filho, mas dentro da relação de família, falando em casal, só tem dois errados. Então não vejo essa questão de vou defender só a mulher ou só o homem. Mas por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa vem com o olhar mais naquilo, mais ou deturpado pelos seus relacionamentos, ou deturpado porque só tem de um tipo de caso, só mulheres, só mulheres, só mulheres, e vê tudo como alienação parental ou como relacionamento abusivo. E a gente tem que parar com isso. Nem tudo é alienação, nem tudo é relacionamento abusivo. E o advogado, ele não pode ver isso. Ele tem que servir como... Ele não pode identificar esse problema e insistir pro cliente que é isso. Ele tem que ver, ele tem que conversar com a pessoa, ele tem que ter essa escuta humanizada, mas ele não tem que ficar insistindo, olha, isso é abusivo, isso é alienação parental, isso não sei o que, briga com teu ex, faz essa coisa. Porque é advogado que ele incita, ele coloca fogo no parquinho. Eu não gosto disso, eu não gosto de advogado com essa postura. Enfim. Ai, bate meu relógio, gente. Tá, vamos lá. O que tá acontecendo, então, em relacionado ao boletim de ocorrência que tá me deixando muito triste? Beleza? Passou o dia inteiro no escritório hoje. Daí dá isso. Voltando ao tema, o que me deixa muito indignada com os advogados hoje em dia? Tem advogado por aí incitando o cliente a fazer BO por qualquer coisa. E não fazendo um BO porque, talvez o cara foi, sei lá, ele falou pra mulher, eu vou te matar. Não. Foi porque compensa mais a gente colocar um processo de boletim de Maria da Penha aí, que é mais benéfico pra gente no processo. Por exemplo, o caso que um pai pede ali a guarda compartilhada e a mãe diz, não dá porque ele é um pai abusivo, blá, 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 não tem como conversar com ele. Tanto não tem que eu tenho um boletim de ocorrência da Maria da Penha aqui, que mostra que o cara é com todo o perdão da palavra, um escroto. Ok, o que o juiz vai achar? O que o juiz vai achar? Depende do juiz, né? Tem juiz que ele vai olhar aquilo e ele vai falar, olha, mas independente da parte criminal, os pais têm que ter um mínimo de diálogo. E eu entendo que isso é o caminho, tem que ter um mínimo de diálogo. A menos que o pai da criança tentou matar a mãe da criança ou fez alguma coisa muito absurda, o mínimo do mínimo do mínimo de contato eles têm que ter. Porque tem que falar o que está acontecendo com o filho e tudo mais. Tem outros juízes que eles vão falar, olha, eu não me meto em assunto criminal, determina que alguém vá interagir e passar uma informação de um pai para o outro, alguém de confiança, e é isso. Então isso corrobora que muitas pessoas vão lá na delegacia, façam um boletim de ocorrência falso. E isso me irrita, porque prejudica o processo, mas não é só prejudica o processo e faz a vida do outro advogado mais difícil. Faz a vida da família mais difícil, aumenta o litígio, faz uma parte ficar muito indignada com a outra.
E eu estou falando quando é mentira e quando é uma coisa que, tipo, o advogado disse, vai lá e faz. Essa parte já é mais ligada. Ó. Desculpa. Mais ligada, vai lá e faz isso. Enfim. Eu sempre digo, tem aquele advogado que ele vai cobrar, sei lá, 20 mil reais pra fazer aquilo que o cliente quer. Que aquilo que o cliente quer não é o melhor pra ele, não é o melhor pra eles, não é o melhor pro filho. E tem advogado que eu espero que seja o meu caso, que eu vou cobrar, claro, o valor justo, mas eu vou sempre pensar no melhor para todos. Tentar não instaurar o litígio mais do que já é. Eu sempre entendo que as partes estão com a sua visão do relacionamento deturpada, com a sua visão de amor deturpada. Olha, gente, meu Deus. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Acho que vou, né? Porque vocês gostam de ver a gente sofrendo. Mas enfim. E eu sou o tipo de advogada que eu quero resolver. Eu não quero que meu cliente fique ali grudado em mim e que volte pra mim com outro litígio. Mas enfim. Claro também assim, ó, tem o cliente que ele só tá magoado e tem aquele cliente narcisista mesmo. Que ele não tá nem aí, que ele sempre acha que ele tá certo e deu, ele não vai parar pra ouvir o advogado, não vai parar pra ouvir ninguém. Só com quem sabe muita terapia, e as dei assim. Gente, é isso. Meu Deus, tá ficando feio, né? Acho que já foi o quarto. Então, boletim de ocorrência falso. Fazer um boletim de ocorrência falso por Maria da Penha é crime, sendo falso, né? O 339 do CP diz que dá causa, instrução de investigação criminal ou processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe que é inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. 5 meses. Ai, senhor, né? Então, se não tem prova, não acusa. Por quê? Porque a outra parte pode ficar muito puta, desculpa o palavrão, e ir lá e acho que eu tenho menos pedir desculpa, né, o palavrão, do que os 5 bocejos que eu dei hoje. Mas a parte pode ficar muito puta e ir lá e fazer uma denúncia no Ministério Público, né, pra solicitar a responsabilização da outra parte por denunciação caluniosa. E isso pode ir além, né? Porque se esse falso crime que foi imputado na Maria da Penha, ele realmente é falso e a pessoa repassa para outra pessoa, por exemplo, vou dar o exemplo do meu namorado. Se ele vai lá e fala para os amigos dele da academia que a Melissa me bateu, eu bato nele direto, ameaço mesmo. Brincadeira, tá, gente? Mas a Melissa é uma pessoa muito malvada, ela me bateu. E eu não bati nele. E eu fico muito indignada e tal, vou lá, peço pro Ministério Público iniciar o processo de denunciação caluniosa, mas eu também posso lá fazer a minha queixa relacionada ao crime de calúnia. Por quê? Porque ele passou para terceiros a questão de, Melissa cometeu um crime, sabendo ele que não aconteceu. Por mais que o narcisista, ele vai jurar e vai acreditar na mentira dele que aconteceu. Mas enfim. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Não usem isso como artimanha. Porque o boletim de ocorrência pode dar muito certo numa situação, por exemplo, da guarda compartilhada, de evitar contato entre as partes, os pais, mas ele pode dar muito ruim com problema criminal, pode instaurar o litígio mesmo, se já tá ruim, fica muito pior. E quem sai prejudicado são as crianças, não é o advogado, não é a mãe, não é o pai, são as crianças. E agora eu toco um pouco na humanidade de vocês. Se você tem filho, ou se pretende ter, qual o mundo que você quer deixar pro seu filho? Um mundo em que todo mundo tá traumatizado, tá mal, tá se sentindo abandonado? Porque é esse o mundo que a gente tá criando. Então, nós como advogados temos uma função social de buscar diminuir os conflitos e ter essa questão de ajudar os outros pra pensar no futuro da sociedade, sim. Então eu conto com vocês pra não usarem essas estratégias. Ai, gente. Foi o sexto? Foi o sexto, né? Eu acho. Tá. E conto com vocês pra não passar por essas artimanhas. E eu ainda vou fazer um outro vídeo
que até no meu roteiro, li aqui agora, eu fiquei rindo. O nome que eu dei pra eu lembrar do vídeo, né, gravar, Máquina do Mal, estratégias de advogados que dão certo e como não cair. Senhor, máquina do mal, pensa o que não é que vem por aí, né? Então eu encontro vocês no próximo vídeo. Se você não me segue ainda, pode me seguir aí, se inscrever no meu canal, me segue no Instagram também. Tendo dúvidas, meu número tá aqui embaixo, meu e-mail está aqui embaixo. Entre em contato comigo. Inclusive, se quiser dar esporro por causa dos meus... qual que era a bicha? Do sétimo bocejo, pode lá dar esporro, tá? Mas isso que acontece quando a gente tá trabalhando desde cedo e tá na loucura da vida. Então, vocês saberão quando acontecer isso. E claro, eu poderia muito bem optar por não postar esse vídeo ridículo comigo bocejando, mas, gente, vamos falar sério, né? O que é legal é ver que a gente é gente como a gente, né? E, por fim, um detalhe, eu sempre tô gravando na minha casa, eu já tô no escritório, não dá de ver direito. Eu estou aqui no escritório, olha meu cafezinho aqui com chantilly, enfim, trabalhando no escritório, porque no home office eu faço lá, hoje eu não tô no home office, tô aqui, e mais pra mostrar pra vocês que é o que é realidade, né? Não é essas realidades de filme que a gente vê, ficção de filme, né? Mas enfim, isso é um escritório de advocacia de verdade, de advocacia autônoma, de advocacia raiz. Enfim, quem quiser aprender sobre isso, vem comigo! Tchau!